Então vamos começar lá no livro de Lucas, no capítulo 9. Abre aí, Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículos 61 e 62. Lucas 9, 61, 62. Mateus, Marcos, Lucas. Acharam? 3 coisas que impedem o seu progresso espiritual. Você quer progredir espiritualmente? Continuar avançando, alcançando estágios na sua vida, na sua jornada espiritual que você nunca teve? Sim ou não? Então vamos lá. Lucas 9, 61 e 62 são os versículos. Diz assim, Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Pronto, dá uma pausa nisso aqui. O tradutor do grego para a língua portuguesa, nesse texto, ele podia ser um pouco mais feliz. Mais feliz em que sentido? Coloca lá o original, para você ver. Coloca lá, que eu mandei lá, Marcelo. Ele vai me colocar? Coloca lá para você ver como é que está lá no original. Aí diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha a diferença. Coloca lá, por favor. Pode colocar aí. Vai chegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai demorar um pouquinho, não? Quando mudar lá, você me fala, tá bom? Aí fala, mudou, pode me interromper, que a gente vai lá. Mas, irmãos, Jesus está interagindo aqui com o pessoal que está dizendo que está disposto a segui-lo. Um diz assim, Senhor, deixa-me primeiro eu me despedir dos meus pais, depois eu vou e te sigo. E aí Jesus fala assim para o rapaz: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança mão do arado. Parece que isso aqui a pessoa, nessa tradução, parece que a pessoa está lançando mão do arado, ou seja, está soltando o arado e olhando para trás. Mas, apareceu lá? Pronto, olha aí, olha só. Ao que Jesus lhe asseverou. Olha aí, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás. Ficou mais claro, não ficou? Não ficou mais claro? E fica contemplando as coisas que deixou para trás. É apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Aqui está a primeira coisa que eu quero te mostrar nessa manhã, que pode impedir o nosso progresso espiritual. Então deixa eu te explicar o que era o arado naquela época. Eu vou falando aqui, vou narrando, aí você vai formando isso na sua mente, na sua cabeça. Imagine um campo, um espaço de terra, em que o cidadão ele vai preparar a terra para uma plantação. Então tem um espaço grande de terra. Então naquela época não tinha máquinas desenvolvidas, tecnológicas como tem hoje. Então a coisa era bem artesanal. Imagina um guidão de uma moto aqui, que você põe as duas mãos. O arado era mais ou menos assim. Ele tinha um ferro assim que apontava para frente, como se fosse 2 chifres, 2 pontas assim, apontando para frente assim,
duas pontas. Então tá aqui o guidão e as duas pontas. Aqui ele assentava na terra. Ele amarrava aquele arado num boi. Um ou dois bois. Ele amarrava. O que é que acontece? Ele segurava aqui, ó. Ô boi! O boi ia, e ele segurando aqui, o boi andando e o arado ia rasgando a terra para abrir. Dá para você entender? Dá? Isso era o arado. Ele amarrava aquele negócio nos bois, o boi ia e o arado ia rasgando aqui a terra. Mas um detalhe, ele não podia, irmãos, ele não podia arar de forma errada. Ele tinha que aproveitar cada centímetro da terra, porque ele ia plantar para colher. Então tinha que aproveitar. Ele era um servo do dono da terra. Tinha o dono da terra e ele era só contratado para aquilo. Só que acontecia o seguinte, muitas vezes o cidadão estava aqui, ó, segurando o arado, aí alguém lá fora, oi João, tudo bom? Se ele pega aqui e se distrai, o que é que acontece? Ele, ao invés de ir numa linha reta, ele podia perder a linha e entortar aqui, ó. Ao final, o trabalho dele, que tinha que estar todo certinho aqui, ó, todo alinhado, ia estar torto e ele não ia ter aproveitado a terra. Ele fez, mas fez mal feito. E aí, quando o dono da terra viesse ver o serviço que ele apresentou, ia ser decepcionante. Ele tinha feito mal feito. Por quê? Porque ele se distraiu. Então, quando ele estava segurando aqui o arado, escute bem isso, ele tinha que estar concentrado, não podia estar, oi, tudo bem, como é que tá as coisas? Ah, prepara um cafezinho que eu vou lá depois, viu? Não. Ele tinha que estar concentrado no serviço dele. Então Jesus, ele não está dizendo que é aquele que põe a mão no arado e desiste. Ele não está falando isso. Ele está falando o quê, ó? Volta lá no banner lá, volta lá. Saiu, volta lá, ó. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando, distraído, entendeu? Eu posso até fazer as coisas para Deus, você pode até fazer, mas isso não nos dá garantia nenhuma, porque se eu fizer mal feito, olha o finalzinho, não é apto para o reino de Deus. Ninguém que lançou a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, não é apto. Você está vendo aí? Então, primeira coisa que eu quero te apontar aqui, que impede o nosso progresso espiritual, é a distração. Irmãos, nós estamos avançando na nossa caminhada cristã. A cada dia, a cada semana, a cada tempo que passa, é um evento diferente. Deus requer de nós crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento. Deus quer que você faça com mais qualidade, com mais perfeição, aquilo que você já vem fazendo e executando há anos. Só que o inimigo sabe o poder da distração. Ele sabe que isso pode acabar com a carreira de qualquer cristão, quando nós nos distraímos. Um dia você pôs a mão no arado. No dia que você entregou a sua vida para Cristo, decidiu carregar a sua cruz, você pôs a mão no arado, você pôs a mão no reino de Deus. De uma forma ou de outra, ainda que não tenha ofício, cargo ministerial, mas você pôs a mão na obra de Deus. De uma forma ou de outra, você participa da obra de Deus, de alguma maneira. E se você apenas se distrair e fizer mal feito, isso coloca a mim e a você como inaptos para o reino de Deus. Então você veja que não é o caso de eu deixar a obra, deixar o chamado, me desviar e ir para o mundo que me impede de entrar no reino de Deus. É apenas fazer mal feito. Está vendo como é uma coisa muito séria? Pastor, Deus tem essa cobrança toda com a gente? Sim. Porque tudo que Deus faz é bem feito. Ele quer que a gente caminhe para a perfeição. Ele quer que a gente entregue, irmãos, o nosso melhor com todo o coração naquilo que nós fazemos. Desde um culto que você vem cultuar, e eu sempre ensino isso à igreja,
Às vezes até a gente erra na linguagem por conta de costume, né? Mas eu falo assim, a gente é acostumado a dizer, eu estou indo para o culto, eu estou indo assistir o culto. Assistir. Irmão, pelo amor de Deus, não é assistir culto, você não vem assistir culto. Repito, você vai assistir um filme no cinema, você vai assistir uma peça no teatro, você vai assistir um palhaço fazendo palhaçada no circo. Mas culto você não vem assistir, você vem cultuar. Nesses lugares, teatro, circo, cinema, você vai receber algo que foi preparado para o público. Mas no culto não, ele vai receber algo que o público preparou para ele. Louvor, adoração, exaltação, porque ele é a majestade santa. É isso, sabe? Então, veja um culto que você vem, há um evangelismo que você faz, há um dízimo, uma oferta que você entrega, há um louvor que você apresenta para Deus, a qualquer trabalho, qualquer exercício, você tem que fazer bem feito, concentrado, você não pode distrair. Porque na nossa caminhada vão existir muitas pessoas que serão instrumentos não de Deus, mas do diabo para nos fazer distrair. Para que a gente faça, mas faça mal feito. Deus não quer que nós façamos mal feito aquilo que nós apresentamos para Ele. Então a primeira coisa que impede o teu progresso espiritual é a distração. Então não se distraia na sua vida espiritual. Se você se distrair, você vai deixar de orar. Se você se distrair, você vai perder o temor, vai começar a ter uma linguagem suja, vai começar a achar comum falar palavrão, contar piadas engraçadas, mas com um pouquinho de sujeira. Não vai te incomodar isso. Se você se distrair, você vai começar a relativizar as coisas. Bom, não poder beber é muito relativo, né? Não poder fumar é muito relativo, né? Já tem igreja que faz isso, libera bebida, libera isso. Daqui a pouco vai ter igreja liberando maconha. Daqui a pouco vai ter isso. Não, qual é o problema? Só um pouquinho, só para dar um pouquinho de gás. Não tem problema. O mundo está caminhando para isso. Para relativização do evangelho. Então quando você se distrai, você relativiza as coisas de Deus. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Mas Deus tem os seus padrões de exigências. Se o que Ele fez para a gente, Ele fez pleno, completo e bem feito, Ele quer que aquilo que nós vamos fazer para Ele, façamos com todo o nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, não se distraia, faça bem feito. Alguém aqui quer entrar no reino de Deus? Então não se distraia. Aquele que põe a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, não é apto para o reino de Deus. Segunda coisa, e essa aqui eu quero que você triplique, não é nem redobre, é triplique a sua atenção. Segunda coisa que pode impedir o seu progresso espiritual. João 21, abra aí João capítulo 21, você está em Lucas, vai lá em João 21, triplique a sua atenção agora. Eita, meu Deus do céu. Já se distraiu no trânsito, irmãos? Já? Você que dirige, já se distraiu alguma vez? Algumas pessoas já colidiram, né? Porque se distraiu. Quantos não, né, pessoal? Se eu fosse perguntar, de repente tem alguns aqui nessa lista. E alguns que não queriam confessar, né? Mas se distraiu, pá, bateu, escorregou na moto, coisa do tipo. Distração. De repente você já deixou a comida queimar. Não foi não? Hein? Distraiu com alguma coisa. Quem nunca? Deixou o leite derramar. Quem nunca, né? Chato, tem porque o leite derrama ali, suja o fogão, suja tudo. Quem nunca, né? Enfim, se atrasou. Sujou a roupa na hora que estava comendo algum negócio. Não era para sujar a roupa, mas sujou, caiu um pingo porque se distraiu. Então você atrapalha muitas coisas na sua vida quando você se distrai. Perde horário, colide, se machuca, e etc.
Então, assim, a distração é um ponto que atrapalha o teu progresso espiritual. Você está indo bem, está avançando. Paulo falou para os Gálatas e chamou a atenção pesado deles. Paulo disse: vocês corriam bem, corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? E Paulo começa: vocês são tão insensatos que vocês começaram no espírito, mas terminaram na carne. Paulo pegou pesado com eles. Se ali tivesse algum aqui não tem. Mas se ele tivesse algum crente, sabe o que é crente Sabe, não sabe? Crente não aguenta repreensão, não aguenta uma chamada, não aguenta um cajado, só quer massagear o ego, só quer docinho, quer dizer nem nada. Mas se tivesse algum ali, não aguentava a pressão. Vocês são tão insensatos, Paulo pega pesado, e vocês começaram no espírito, mas terminaram na carne. Se distraíram. Não se distraia. Agora triplique a sua atenção para isso que a gente vai ler agora. João capítulo 21, o versículo é o de número 30, aliás, versículo 15. João 21, versículo 15. Diz assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Esse episódio é bem conhecido da igreja. Lembra desse episódio? Alguém lembra? Jesus ressuscitou. Pedro tinha se decepcionado porque ele tinha prometido amor a Jesus e não cumpriu. Jesus está ressuscitado, chama eles para um jantar. Depois do jantar, a gente leu aqui, Jesus quebra o silêncio. E a quem que ele se dirige? Ele está com o propósito de recuperar Pedro. Mas ele precisa fazer algumas coisas. Ele precisa fazer Pedro pensar no que ele fez. Quando Jesus lança a primeira pergunta, e parece que as três foram a mesma coisa, mas não foi. Jesus fala assim, ó: Pedro, tu me amas mais do que estes aqui? Tu me amas mais do que eles? Bom, você sabe que a Bíblia, os textos sagrados não foram escritos no nosso idioma, né? Você sabe disso? Alguém lembra em que idioma foi escrito o Novo Testamento? No grego? Então escute. Isso aqui no grego, Jesus está perguntando assim para Pedro. Preste atenção que isso aqui faz todo sentido. Existem alguns tipos de amores. O amor eros, que é o amor de homem para mulher. É o amor filéus, que é o amor fraternal. O amor ágape, que é o amor de Deus. Então Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, você agape-me? É em grego, não é em português. Sabe o que significa o amor ágape? A gente é muito assim informado sobre o amor ágape. O amor ágape, pastor, é o amor de Deus. Não, a definição mais correta para amor ágape é amor sacrificial. Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, você me ama com amor sacrificial, mais do que esses aqui? Porque lá atrás, você me prometeu amor sacrificial. E você me prometeu um amor que você não cumpriu. Então você agape-me, ou seja, você me ama com amor sacrificial. Irmãos, se eu te falar, isso aqui acabou com Pedro, essa pergunta. Porque no grego, sabe o que foi que Pedro respondeu? O correto é ele dizia assim: Senhor, eu te agapão, no grego. Mas ele não respondeu isso. Consciente do seu erro,
consciente da sua falha, da falha que ele cometeu em prometer um amor que ele não cumpriu, a resposta de Pedro, eu acho que também derreteu o coração de Jesus. Pedro respondeu assim para ele, no idioma original, ele disse assim: Senhor, eu te fileo, ou seja, eu te amo com amor fraternal. Pedro está dizendo assim, hoje eu sei quem eu sou, eu sei como eu falhei, eu sei que eu prometi um amor sacrificial lá atrás, eu não cumpri, eu te neguei 3 vezes, eu fui o único que me posicionei dizendo que eu não iria te negar, eu prometi um amor que eu não cumpri, um amor ágape, e hoje eu vejo que o amor que eu sinto por ti não é um amor ágape, é um amor phileos, é um amor fraternal, é abaixo daquilo que o Senhor espera de mim. Imagina isso. O amor que eu sinto por ti, eu pensei que era o ágape, o amor que está disposto a ser sacrificado, mas não. O amor que eu sinto por ti é phileos. Foi a resposta de Pedro para Jesus, na conversa no original. Ou seja, Pedro está reconhecendo o erro dele. Se fosse outra situação, Pedro poderia dizer: eu te agapão, que seria a resposta no original. Eu te amo, Senhor, verdadeiramente, com amor sacrificial. Mas não. A resposta foi decepcionante, mas foi sincera. Eu te amo com amor fraternal. Não amor de irmão para com outro irmão. Eu reconheço que eu não te amo com amor sacrificial. Sabe qual é a segunda coisa que impede você de progredir espiritualmente? Escute. É o amor sacrificial. A falta de amor sacrificial. Amor ágape. Às vezes nós prometemos para Deus um amor que nós não cumprimos. Às vezes nós confessamos para Deus, declaramos para Deus um amor que nós não temos. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, na nossa peregrinação cristã aqui nessa terra, existem momentos que a nossa vida espiritual vai ser colocada à prova, que a nossa fidelidade a Deus, ela vai ser colocada à prova. Ninguém escapa disso. Vai chegar um tempo em que vai ser exigido algo mais de você, em relação à tua comunhão com Deus, à tua vida com Deus, à tua vida cristã. E aí é nessa hora que, se você não tiver verdadeiramente no teu coração o amor ágape, aquele amor que você promete a Deus, sacrifício se for preciso. Se você não tiver esse amor ágape, você não vai conseguir cumprir. Essa é a realidade. Jesus, ele confronta Pedro. Não é só aquela questão de anular 3 vezes o que Pedro tinha negado 3 vezes. Não é só isso. Ele estava levando Pedro a uma profunda reflexão. Quando ele pergunta: você agape-me? Pedro, você me ama com amor sacrificial, mais do que estes aqui? Você me ama? Aí ele faz Pedro refletir: eu te prometi amor ágape lá atrás, amor sacrificial, e na hora que eu fui provado, eu não te entreguei esse amor. E quantas vezes, irmãos, nós prometemos a Deus, nós prometemos a Jesus um amor sacrificial, e nós não entregamos, nós não cumprimos o amor que nós prometemos. E isso impede o nosso progresso espiritual. Porque na hora que foi exigido mais de você, mais da tua vida cristã, mais da tua fidelidade, você não vai entregar. Você vai negar a Jesus. Você vai correr. Você vai negar a sua fé. Vai acontecer isso. Isso me faz lembrar da ministração de agora há pouco, na live. Eu falava sobre a igreja de Éfeso. Irmão, quanta coisa positiva é Éfeso, escute.
tinha a favor deles a igreja de Éfeso. Naquela época os mestres, aliás a igreja primitiva tinha o costume de colocar os mestres à prova, para saber se eles eram bíblicos ou não. Então vocês colocam os mestres à prova. Vocês não toleram as pessoas más, pecadoras, corruptas dentro da igreja. Vocês suportam muitas coisas por causa do meu nome. Olha aí, vocês trabalham arduamente e perseveram. Irmã, essa igreja tinha tudo para ser a igreja, o padrão para todas. Éfeso se encaixava dentro dos padrões de uma igreja perfeita. Mas Deus diz: eu tenho porém contra ti, que vocês deixaram o amor sacrificial. Entendeu aí a seriedade disso? Pastor, significa que eu posso apresentar muitas coisas para Deus, mas na verdade lá no meu interior não existia amor sacrificial. Exatamente. Isso pode acontecer. Na hora que Deus te pedir uma coisa que de repente hoje você não é capaz de negar, mas pensa que é, não é capaz de renunciar, mas pensa que é, aí você realmente vai se conhecer. Hoje minha filha pequena, a Júlia, ela estava se penteando, ela gosta de se pentear, fazer o cabelo dela quando vem para a igreja, quando vai sair, não quer que ninguém mexa não. Ela fica lá em frente ao espelho, aí faz o cabelo, não sei o que e tal. Aí se penteando lá, surgiu uma pergunta na cabeça dela, do nada, e ela me fez a pergunta, a gente nem estava conversando, cada um estava se arrumando para vir à igreja. Aí ela perguntou assim: pai, isso de frente para o espelho e olhando para ela no espelho, pai, me responde uma coisa, diga, meu amor, pai, por que Deus, ele pede algumas coisas para a gente, se ele já sabe o que a gente vai fazer? Por quê? Eu fiquei pensando, de onde foi que surgiu essa pergunta? Mas tem sentido, né? Por que Deus pede umas coisas para a gente, se ele já sabe o que a gente vai fazer? Eu falei assim para ela, ele já sabe, mas você não sabe, então você precisa se conhecer. Deus já sabia que Abraão ia entregar Isaac para ele, mas Abraão não sabia. Então Abraão precisava se conhecer. Abraão precisava tirar Isaac do coração dele. Estava muito pegado a Isaac, então ele precisava tirar Isaac do coração dele. Então Abraão não se conhecia. Então, apesar de Deus saber o que a gente vai fazer, o que a gente vai responder, qual é a resposta que a gente vai dar, a gente precisa se conhecer. Aí ela falou: ah, tá bom. E é assim. Jesus sabia qual era a resposta de Pedro? Sabia que Pedro ia negá-lo aquelas 3 vezes? Sabia, mas Pedro precisava se conhecer. Então, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro, você agape-me? E aí Pedro reconheceu, fez uma profunda reflexão. Eu acredito que Pedro respondeu isso aqui em lágrimas, porque Pedro não esperava essa pergunta, apesar de estar constrangido no ambiente. Eu acho que Pedro estava lá, irmãos, não conseguia nem olhar para o olho de Jesus. Sabe quando você come de cabeça baixa, você aprontou e você não olha para a pessoa, você não consegue encarar, você fica assim já? Não é assim? Você aprontou com alguém, a pessoa está no mesmo ambiente que você, aí você não olha no olho dela, você fica meio assim, dizendo: olha, Pedro. Mas Jesus confronta Pedro. Pedro, você me ama com amor sacrificial? Aí numa profunda reflexão, não sei se houve alguns minutos ali para responder, alguns segundos, Pedro diz assim: Senhor, eu te filéus. Eu reconheço que eu não te amo com amor sacrificial, eu te amo com amor fraternal. Não está aqui na nossa tradução, não está aqui, mas está no original. Eu estou trazendo isso para você hoje. Aí vem a pergunta para ti. Não responda, por favor. Mas você ama Jesus com amor sacrificial? Eu sei que se a gente fosse pedir uma resposta, todos nós, inclusive eu, diríamos: amo. Pedro confessou isso, prometeu esse amor, mas não cumpriu. Tem a segunda coisa, irmãos, que impede o nosso progresso espiritual. É a falta de amor sacrificial. Quando existe amor sacrificial, nós não colocamos obstáculos
para as coisas de Deus. Jamais. Será que existe amor sacrificial no teu coração? Aquele amor que aquela mulher entregou quase 1 ano de trabalho. Não é para você dar o seu dinheiro todo para a igreja, não. Faça isso não, viu? Nunca. Mas estou falando daquele caso específico. Jesus pede àquele jovem, a gente leu. O jovem está disposto a segui-lo. Senhor, deixa primeiro eu ir despedir dos meus pais. Escute. Aquele que põe a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás. Pastor, nem para se despedir dos pais, que maldade, hein? Pastor Jesus era meio ruimzinho, né? O que é que custava o rapaz ir lá, mãe, pai, benção? Estou indo lá seguir o mestre, viu? Calma, isso que não é padrão. Mas ele estabeleceu um padrão. Deixa eu te explicar para você entender. Ele usou aquele caso específico, e somente ele, para mostrar para as pessoas a seriedade do que significa seguir a Deus. Se for necessário, nem se despeça. Se for necessário, perca vínculos, mas siga-me. Me lembro de um irmão, lá na nossa região onde estávamos, ele me contou o testemunho dele de conversão. E ele de uma família bem tradicional da religião que impera no nosso país, você sabe o que é que eu quero dizer? Aquela família bem, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Hã? Por que você não fala, pastor? Que eu estou gravando aí, colocar no YouTube. Então assim, bem tradicional daquela região, tá? Aí ele dizendo que ele se converteu. Irmãos. E a mãe dele, a matriarca da família, aquele tipo de família que tudo que vai fazer, os filhos já casados, marmanjo, mas tem que pedir a mãe. Aí ele tinha que comunicar à mãe dele a conversão dele. Uma senhora de quase uns 80 anos de idade. E aí ele me dizendo como é que foi, ele foi comunicar a mãe dele. Mãe, eu tenho que comunicar uma coisa para a senhora. Diga, meu filho. Mas chegando pedindo a bênção, né? Isso é normal, comum, amém. Mãe, eu quero dizer para a senhora que eu me converti. Como assim? Mãe, eu sou crente agora. Meu Deus do céu, você passou para a lei dos crentes. Ah, meu filho, você está amaldiçoado. Mas não ficou só por isso não, isso não foi o pior não. Porque eles entendiam que passar para a lei dos crentes, a linguagem que usa, né? Não sei se aqui usa essa mesma linguagem, passar para a lei dos crentes é ser amaldiçoado. Ela disse assim, pois você vai fazer o seguinte a partir de hoje. Considere que você não é mais parte dessa família. Aí é onde entra o amor sacrificial, irmão. A minha mãe está me dizendo que eu tenho que me desconsiderar como membro dessa família. Ela não quer mais que eu visite a casa dela, nem a casa dos meus irmãos. Acabou os vínculos. E aí? E aí? Ele falou, chorou, nem abraço ele recebeu. Ela não queria, deu as costas para ela, saiu de casa em lágrimas. Mas ele disse, pastor, mas eu não neguei a Jesus. E aí? Quem é que aguenta? Por outro lado, eu tive também outra experiência com outra pessoa. 2001, há mais de 24 anos atrás, né? 2001, uma irmã, ela era membro da nossa igreja. Homem e mulher é membro, tá bom? Membro, não é membra, é membro. Ela era membro da nossa igreja. De anos. Uma vez ela me confessou uma coisa. A gente conversando, e ela falou assim, pastor, eu tenho um filho que eu amo muito ele. Só que, pastor, eu acho que esse amor não é normal, não é correto esse amor. Eu falei, por quê, irmão? Pastor, porque eu vou confessar uma coisa para o senhor aqui, se for preciso. Se ele disser sempre, mãe, eu não quero a senhora congregando na igreja. O que ele me pediu eu faço. Eu saio da igreja. Eu deixo Jesus por ele, pastor. Ela falando isso em lágrimas para mim, chorando. Mas confessando que amava mais o filho do que a Deus.
Irmão, não faltava um culto, quarta, sexta, domingo, evangelismo, evento, mas não tinha amor sacrificial. Isso não é uma exigência da igreja, irmãos. Isso é Deus. Pedro, tu me ama com amor sacrificial? Você me prometeu lá atrás, não me entregou. Tu me amas? Aí Pedro confessa. Ali Pedro fez uma confissão. Irmãos, as confissões são importantes, viu? Ei, por favor, não queira se esconder de Deus que você não vai conseguir. As confissões, elas são importantes. Escute. Confesse mesmo. Pedro diz, eu te filéus. Eu te amo com amor fraternal. Você acha que Jesus quer de você para com ele um amor de irmão para irmão? Você acha que ele quer isso? Não. Ele quer um amor ágape. Um amor sacrificial. Aquele amor que você se entrega. Aquele amor que você paga o preço. Se for preciso sofrer, chorar por ele, mas você não deixa ele por nada. É o amor sacrificial. Então, a falta de amor sacrificial impede o teu progresso espiritual. Terceiro lugar, vamos lá. João capítulo de número 3. João capítulo de número 3. Terceira coisa que impede o teu progresso espiritual. Você quer progredir espiritualmente? Sim ou não? Ame Jesus, ame a Deus com amor ágape. Amor ágape. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? A gente aprende na aula de religião, né, gente? Você teve aqui a aula de religião? Você teve? Os mais velhos aqui, os mais antigos. Lembra do nome do professor, da professora de religião? Eu ainda me lembro, irmão, acredita? E ó, isso faz tempo, viu? O nome da minha tia, né? Chamava de tia. O nome da minha tia de religião era tia Suerda. Era, tia Suerda. Era a tia de religião. Gente boa demais. Alguém lembra o nome da tia de religião ou tio? Qual era o nome da tia? Helena, olha aí. Diga lá mesmo. Diva, olha aí. Quem mais lembra? Mais ninguém? Só nós três estamos com a memória boa. Como é que era mesmo, Gerardo? Luzanira? Aí, tá com a memória boa também. Pois é, irmãos, a gente aprendeu na aula de religião os 10 mandamentos. Primeiro mandamento qual é? Só isso. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, com toda a força que tiver em você. Ame a Deus. Amor sacrificial. Quem é que merece aqui nessa terra o teu amor sacrificial? Há pessoas que seriam capazes de entregar esse amor para alguém, mas não entregaria para Deus. Pedro prometeu, mas não entregou. Éfeso, vocês trabalham, vocês têm obras para apresentar, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês perderam o amor sacrificial. Nada do que vocês... Irmão, isso aqui é grave. Sabe que você consegue entender a gravidade disso? Tudo que vocês estão fazendo não vai servir para nada. Porque se vocês não se arrependerem, em breve eu vou surpreender vocês. E eu vou tirar o candelabro do lugar de vocês. Eu virei com um julgamento imediato. Então, voltem ao primeiro amor. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, voltemos ao amor sacrificial. Ame Jesus com toda a tua força. Parece que não é legal, parece que não é moderno pregar sobre isso hoje, né? Não é muito moderno não, né? Pregar sobre isso hoje. Eu sei que não é moderno, mas é bíblico. Então eu estou te dizendo, ame Jesus com amor sacrificial. Amém? Fala para você mesmo, eu vou amar o Senhor, o meu Senhor, com amor sacrificial. Aplauda o Senhor por isso. Eu vou amar o meu Senhor com amor sacrificial. Terceira coisa que impede o teu progresso espiritual, eu estou citando isso para você eliminar essas coisas da sua vida. Terceira coisa, João 3, versículo 22.
Localize João 3, versículo 22. Diz assim, ó: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João também batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Dá uma pausa, era muita gente sendo batizada, né, pessoal? Olha só que lindo, ó. Um grupo sendo batizado por Jesus e os discípulos. Outro grupo sendo batizado por João Batista. Era batismo para tudo quanto é lado, hein? Imaginem uma festa, oh, glória! Eita, coisa boa! Se fosse você, claro que você saberia por onde que você queria ser batizado, mas eram dois grandes homens, né? Dois grandes não, um grande e outro maior de todos. Eu vou para João ou vou para Jesus? Por que eu vou ser batizado? Vou para Jesus, né, pessoal? Era batismo de um lado, batismo do outro, um bocado de gente, multidão. Ó, 24. Porque ainda João não havia sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Dá uma pausa aí. Chegou uma turma de pessoas e falaram assim: Rabi, chamavam João de mestre. Mestre, sabe aquele que o Senhor deu testemunho dele lá no Jordão? Aqui está a terceira coisa que te impede do teu progresso espiritual, preste atenção. Sabe aquele que o Senhor deu testemunho dele lá no Jordão, dizendo: eis aquele que tira o pecado do mundo? Pois é, ele está batizando mais pessoas do que o Senhor. Tem gente indo até lá do outro lado para ser batizado. Sabe aquele pessoal que vinha te assistir, acompanhar suas ministrações? Estão tudo para lá. Olha o que acontece. Versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que diz: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Olha o João fazendo uma coisa que é tremendo aqui, irmãos. A resposta que João deu foi assim: eu sei que vocês estão querendo dizer que o povo está me deixando e está indo lá para ser batizado por ele, mas o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E vocês são prova que eu mesmo disse que eu não sou o Cristo, mas que eu só vim testemunhar a respeito dele. João está se diminuindo, né? 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Escute, aquele que tem a esposa é o esposo, a esposa é a igreja, o esposo é Jesus, e ele é o amigo do esposo, e o amigo se alegra com a voz do esposo, e essa alegria na minha vida já está cumprida. Agora olha o 30 para a gente fechar. Vamos ler aqui em cima, todo mundo junto? O 30. Aqui está a terceira coisa que impede o nosso progresso espiritual. Olha o 30 aí, ó, lá em cima. Bonito, hein, pessoal? Até música virou, não foi não? Hein? Alguém lembra qual é a música aí que está associada a esse texto? E todo o seu amor, infinita humildade, servo. Escuta, olha a resposta do João para os discípulos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou me importando com status, escuta. Eu não estou me importando com status. Eu não estou me importando com título. As multidões estão indo para ser batizadas por ele e ouvir a sua mensagem. Eu não sou o Cristo, sempre disse isso para vocês.
Então, agora está acontecendo uma nova fase. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que me abaixar. Ele tem que crescer e ser exaltado. Que eu diminua e que ele cresça. Escuta, se João fosse vaidoso, orgulhoso, ia ter briga naquela conversa entre ele e os discípulos. Daí, qual é o problema? Mas eu nunca deixarei de ser João. Meu nome está marcado na história. Estou deixando um legado. Me respeitem. E vamos mudar de assunto. Ele ficaria com raiva, com constrangimento, ou suposto constrangimento. Mas não. Ele disse que eu diminua. Porque Ele é o Senhor. Ele tem que crescer. Terceira coisa que impede o teu progresso espiritual, guarde isso aqui agora. Querer a honra de Senhor e não o privilégio de mordomo. Não é querer a honra do Senhor, é querer a honra de Senhor, de ser Senhor. E não aceitar o privilégio de ser mordomo. João sabia, eu não sou o Senhor, eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador. Por mais que eu tenha status, por mais que as multidões durante anos estejam me procurando e vindo até mim para ouvir a minha mensagem e ser batizado por mim, eu sou apenas um mordomo. Eu não quero a honra de Senhor, eu prefiro o privilégio de ser mordomo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Há pessoas que querem a honra de ser Senhor, irmão. Só querem a honra de ser Senhor, não quer o privilégio de ser mordomo. Ei, para você, só em ser mordomo já é um privilégio. Ei, para você, só em ter que se abaixar e pegar um papelzinho no chão para limpar a obra do Senhor, já é um privilégio. Ei, para você, só abrir ou fechar a porta, limpar uma coisa, limpar outra, para você, já é um privilégio. Querer a honra de Senhor e não o privilégio de ser mordomo impede o nosso progresso espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Sabe o que Jesus disse a respeito desse mesmo João, em outro livro dos Evangelhos? Jesus disse a respeito desse mesmo João assim, ó: nascido de mulher, nascido de mulher, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Eu vou te perguntar algumas coisas, você pode ser sincero comigo? Não? Sim ou não? Pode ser sincero? Olhando na ótica humana, esquece o que Jesus falou. Olhando na ótica humana, quem era maior, Salomão ou João Batista? Fala sério. Irmão, Jesus falou que Salomão se vestia bem. Você nunca ouviu esse versículo, não? Pronto, então Salomão era... Diz o nome de um estilista famoso, você que é bom de estilista. Diz aí um estilista famoso. Me ajuda aí, irmão. Ninguém conhece, não? Nem eu. Os italianos, que né? Aquela coisa... Salomão, irmão. No estilo. O palácio, os reis da terra vinham até ele. Como é que João Batista é maior que um cara desse? Mas era. Davi. Ei! O homem segundo o coração de Deus. Dá para tu entender isso? O homem segundo o coração de Deus. Ascendente de Jesus Cristo. Foi tão grande que chamavam Jesus filho de Davi. Como é que João é maior que um cara desse? Me explica. Como é que João é maior que Abraão, amigo de Deus, Moisés, o homem que viu Deus face a face? Como é que pode? Como é que João é maior que Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo? Me explica, vou te explicar. É porque João preferia o privilégio de ser mordomo do que a honra de Senhor. Eu tenho que diminuir e ele tem que crescer, que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça. E repete comigo, que eu diminua, que ele cresça. Vai lá, diga, que eu diminua, que ele cresça. Aplaude o Senhor bem forte, que eu diminua, que ele cresça. Ele preferia o privilégio de ser mordomo do que a honra de ser Senhor. Eu
Eu acho que de repente surpreendeu os discípulos dele, mas você não se incomoda com tudo que está acontecendo. João, você está perdendo status. João, você está perdendo público. João, as pessoas não estão querendo mais vir se batizar com você. João, cala a boca! Eu sou mordomo. Ele é Senhor. Ei, irmãos, você é mordomo. Ele é o Senhor. Quem tem que aparecer é Ele, não sou eu, não é você. É simples a matemática. João se diminuiu. Jesus apareceu. João entendia isso. Isso impede o progresso espiritual, porque as pessoas ficam vaidosas. Vaidosas se perderem, se ganharem cargos. Chateadas se perderem cargos. Que as pessoas querem um título. Não. Que você diminua, que ele cresça. Tudo que você for fazer para Deus, seja aos olhos de uma multidão, ou seja no anonimato, sem ser visto, sem ser prestigiado, entenda o seguinte: eu estou vivendo o privilégio de ser mordomo. Você é um mordomo, você foi chamado, eu fui chamado para cuidar das coisas do Senhor, cada um dentro das suas funções, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua realidade, mas nós fomos chamados para ser mordomos. Mas essa vaidade de querer a honra de Senhor atrapalha, irmãos. E o maior exemplo a gente tem, o diabo, que antes era Lúcifer, aquele que leva a luz, né? O anjo de luz de Deus. E aí Lúcifer, simplesmente ele quis ser maior do que Deus. Está explicado isso lá em Isaías. Acima do trono do Altíssimo, eu farei o meu trono. Imagina? Hein? Então, quando Deus quisesse falar com Lúcifer, Deus tinha que fazer assim, ó. Porque ele estava acima de Deus. Não, Deus, quando tem que falar com a sua criação, ele tem que se abaixar. Porque a gente está embaixo, ele está em cima. Correto? Mas Lúcifer queria que quando Deus fosse falar com ele, Deus falasse assim, ó. Senhor! Imagina? Doido, não é não? Não é não, doido? Senhor! Diga, Jeová! A criatura falando com o Criador. Porque se achou orgulho no teu coração, está escrito. Ele cria a honra de Senhor. E aí Jesus estava lá no céu e viu tudo. Jesus viu tudo. E aí Jesus disse assim, ó, eu vi Satanás cair como raio do céu. Porque Lúcifer não aceitou o privilégio de ser mordomo. Irmãos, domingo passado a gente falou que Deus equilibra todas as coisas, né? Deus equilibra. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Então Deus equilibra, que na terra aqueles que recebem muita honra, lá no céu de repente vão estar lá no final da fila, para sentar na mesa, para Deus equilibrar as coisas tudo certinho. Mas aqui a gente se incomoda. A gente não aceita o privilégio de ser mordomo. Nós somos mordomos. Não impeça o teu progresso espiritual. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu já vi gente que tinha um ministério lindo de louvor. Já na igreja vi gente que tinha um ministério lindo de louvor. Quem sabe que a pessoa tem um chamado. Só que ela estava começando ali na obra. E eu já vi a pessoa falar assim, ó, eu não fui chamado para limpar banheiro. Esse não é o meu chamado, limpar banheiro. Meu chamado é para o altar. Altar. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nem saber começar, a pessoa sabe, né? Jesus de Nazaré. Jesus era o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nasceu aonde? Na casa do jumento. Estou errado? Posso no estábulo. Na casa do jumento. Deus deu honra para o filho dele ao nascer? Não deu. Não deu. Isso deixou ele deixou de ser o que ele era?
causa disso? Não, eu não nasci para limpar banheiro, eu não nasci para varrer, eu nasci para varrer, não nasci para voltar, nasci para voltar. Meu Deus do céu, vai para lá. Coisa ruim. Pelo amor de Deus. Ei, nunca ninguém vai ter a honra de ficar de pé e ensinar, se não tiver humildade para sentar e ouvir. Nunca. Não queira a honra de Senhor, aceite o privilégio de ser mordomo, porque aquele que a si mesmo se humilha, não são os humilhados que serão exaltados. Eu sei que as pessoas gostam de falar umas frases bonitas, né? Os humilhados serão exaltados. Me mostra na Bíblia isso aí. Me mostra. Aquele que a si mesmo se humilha, ele vai ser exaltado. E João foi um desses. Agora trazendo à tona a mensagem de domingo passado e a mesa que eu falei, lembra da mesa? Abraão, Isaac, Jacó, lembra? Vamos organizar essa mesa? Eu estou achando que a gente não organizou direito não, né? Abraão, Isaac, Jacó, João. Vamos colocar o homem ali, né? Vamos dar respeito para o homem, né? O João ali no canto, sentado com os patriarcas. Porque nascido de mulher. Quem é que nasceu de mulher? Desculpa aí, viu? Você não é maior que João Batista não, tá bom? Pastor, e o senhor também? Eu sei. Não estou incomodado não. Eu sei que eu não sou. Nem tu. Aceite o privilégio de ser mordomo. E acabou. É assim que funciona. Porque esse sentimento contrário impede o nosso progresso espiritual. Mas quando você aceita o privilégio de ser mordomo, irmãos, você cuida com amor, com carinho, com amor ágape. Amor, fique de pé para não poder encerrar, senão não encerra. Fique de pé para a gente fazer de conta que vai terminar. Vamos lá, pode ver os músicos já. Pode ver os meninos. Ei, quando você faz as coisas ali, irmão, com amor sincero, sabe? Com amor ágape. Amor sacrificial. Deus vai vendo isso. Aí sabe o que acontece? Ele mesmo, no silêncio, no tempo, do jeito dele, vai, te levantando. Às vezes tem pessoas que se incomodam com outras, tipo, começou agora, já está nessa posição. Chegou agora. Você que pensa que ele chegou agora. Que faz tempo que o coração dessa pessoa vem se humilhando, se quebrantando diante de Deus. E aí Deus vê que a pessoa ela considera que é um privilégio ser mordomo. Aí Deus vai, Eu já tenho 20 anos na frente dele, na frente dela. Ei, você é um mordomo, uma mordoma. Importa que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É ele que tem que ser visto. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a majestade é dele. Eu só sou um mordomo. Eu só vim me vestir de pele de camelo, comer mel silvestre, e viver nos desertos, gritando igual um louco, anunciando ele. Essa é a minha missão. Mas João, você é o pregador da mídia. Cala a boca, Satanás. Aquele que elogia o seu próximo, arma-lhe um laço, Provérbios, está escrito. Não sou pregador da mídia, não. Eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. Vão lá e sejam batizados por ele. Vão lá, sentem aos pés dele. Vão lá, ele tem muito para entregar para vocês. Ele é o Senhor. Aleluia. Levanta a mão direita para o céu, diga: Jesus é o Senhor. Eu sou o servo, eu sou o mordomo. Que ele cresça, que eu diminua. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória! Você quer progredir espiritualmente? Você é um mordomo. Uma mordoma. Amém? Sirva com amor. Faça com humildade.
Deixa que o restante ele se encarrega. Ele vai te exaltar. Quando você tem o Espírito Santo faz o teu marketing. O Espírito Santo te eleva. Ele vai fazer isso. Coloque isso no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Vamos progredir espiritualmente? Distração? Não. Amor sacrificial? Sim. Privilégio de ser mordomo? Sim. Querer honra de Senhor? Não. Eu quero a honra do Senhor e não a honra de Senhor. Você entende a diferença, não entende? Eu quero a honra do Senhor e não a honra de Senhor. Feche os seus olhos, derrame o teu coração na presença dEle, que Ele cresça, que eu e você diminuamos. Fale com Deus agora sobre a tua vida, sobre o teu coração. Eu sei que a palavra de Deus muitas vezes nos leva a um momento em que nós precisamos confessar. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você agape-me? Você me ama com amor sacrificial? E Pedro disse: não, Senhor, eu te filéus. Eu reconheço que eu prometi um amor que eu não entreguei. Eu te amo com amor fraternal apenas. Mas eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Então confesse para Deus, porque Pedro fez ali uma confissão. Confesse para Deus. Confesse para Deus as suas limitações. Confesse para Deus, se for até necessário, o orgulho do teu coração. Quem sabe os ciúmes, a inveja que sentiu por alguém. É um momento de confissão. Quando você está confessando, você está jogando os lixos da tua alma para fora de você. Você está colocando as impurezas da tua alma para fora de você. É muito triste você imaginar que não tem algo para confessar. É muito triste isso, porque todos nós temos. Então confesse para Deus os seus pecados, as suas falhas, seus pensamentos, suas palavras, seus sentimentos ruins, quem sabe por alguém, alguma coisa, algum orgulho, não sei. Confesse, jogue fora, porque Deus quer derramar uma presença forte sobre a tua vida nessa manhã. Após a confissão de Pedro, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Você está tirando de dentro de você uma confissão, Pedro. Você está tirando de dentro de você uma confissão, e eu estou colocando dentro de você um ministério. Eu não desisti de você, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Quando você tira de dentro de você uma confissão sincera, Deus coloca de dentro de você uma graça, um amor, um poder, uma unção. Oh, aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Faz-me correr nas coisas desse mundo. Aleluia, Jesus! Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Como o coelho derramado em minhas feridas, e me cura.